Fala galera, vamos resolver mais uma questão da OBMAP 2018 nível 3? Yes! Yes! Então já deixa o like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações, já é? Não. Estaremos resolvendo a questão 20, então dá uma olhada no enunciado. Em um quadrilátero ABCD, os lados AB e CD não são paralelos e suas medidas são iguais a 2 cm e 12 cm, respectivamente. Dentre as opções abaixo, qual é a única que pode representar a medida do segmento que une os pontos médios dos lados AD e BC? Já anotei as informações importantes do enunciado aqui na esquerda, mas antes eu gostaria de fazer algumas revisões de alguns tópicos interessantes que nós utilizaremos para a resolução da questão. Base média e desigualdade triangular. Começando pela base média. Se eu tenho um triângulo qualquer, ABC, e M é ponto médio de AB, N é ponto médio de AC, necessariamente o segmento que liga os pontos MN será paralelo a BC. E além disso, se MN vale Bzinho e BC vale Bzão, podemos dizer que Bzinho é a metade de Bzão. Ou seja, o segmento MN é metade do segmento BC. Olha que interessante. Xande, então revisamos a base média, agora nós veremos a desigualdade triangular. Não, é claro que não! Haha! Xande ainda não demonstrou, então não revisou. Eu não sei rimar, mas eu sei demonstrar. Uau! Vem com o Xandinho porque, na moral, ficar decorando fórmula. Blé, não! Para de decorar fórmula! Para! Vambora! Vamos entender o porquê de Bzinho ser metade de Bzão e por que MN é paralelo a BC. Show de bola? Eu quero que você entenda o que você está fazendo, eu quero que você realmente saiba resolver a questão. Entende? De uma maneira precisa. É mesmo, é? Qual é a ideia, Xande? Como é que você vai provar para nós? Vamos lá, olha só, vou fazer aqui um prolongamento. Como assim um prolongamento? Eu sei que de M até N, o segmento vale Bzinho. Eu vou pegar esse mesmo tamanho e vou colocar aqui fora. Tá entendendo? Olha só. Vou pegar o mesmo tamanho, MN Bzinho, esse tamanho, e vou colocar aqui fora. Então ficaria até aqui, sei lá, né? Enfim, olha só agora. Então aqui eu vou prolongar, como eu disse, tá? Prolongando apenas. Então aqui eu só peguei uma base. Prolongando até aqui, sei lá. Então tô prolongando. Esse cara aqui eu vou chamar de M'. Tá tendo obra ali fora, então se vocês ouvirem algum barulho aí, desculpa, I'm sorry, foi mal. Mas vamos lá, a gente tem que continuar. Então prolonguei aqui, eu sei que M' em relação a N é simétrico. M' é o simétrico de M em relação a N, isso que eu tô querendo dizer. Ou seja, MN é a mesma coisa que NM'. Logo esse cara aqui também é B. Essa foi a ideia inicial. Agora eu vou ligar M' até C. Então, ligando M' até C, o que acontece? O que acontece é que eu ligo os pontos M' e C. Calma. Tô brincando. Vamos lá. Olha só. Você provavelmente já sabe que este ângulo com esse ângulo, eles são opostos pelo vértice. Ou seja, se eu chamar esse cara aqui de θ, esse aqui também é θ. Olha que legal. Foi. E aí? E agora, Xande? Olha só que interessante. Eu sei que M é ponto médio de AB e N é ponto médio de AC. O que isso significa? Se esse cara aqui, ó, vou falar que mede um carinha linha, eu sei que esse cara aqui também mede um carinha linha. Porque M é ponto médio. Ou seja, AM, se M é ponto médio de AB, é porque A até M é igual a M até B. Isso implica que AM é igual a MB. Certo, gente? Pode botar assim também, né? Segmento de reta. Foi. Se N é ponto médio de AC, deixa eu falar que esse cara aqui é 2 linhas. Esse aqui de baixo é 2 linhas, né? Porque N é ponto médio de AC, logo
AN é igual a NC. Tá bom, gente. Acho que eu tô começando a pegar a ideia. Olha só que interessante. Os triângulos AMN e M'NC. Oh, cadê o símbolo de triângulo, Xandinho? M'NC são congruentes. Ou seja, o triângulo AMN é congruente ao triângulo M'NC. Por que, Xande? Porque aqui entra o cásulo. O cásulo? O que é cásulo? Entra o caso, lado, ângulo, lado. Cadê? Lado, ângulo, lado. Olha só. Lado, perceba que aqui AN, duas linhas. Esse, eu estou olhando para o triângulo AMN. Foi. Agora, olha para o triângulo M'NC. Aqui também, duas linhas. Foi. Então, lado, lado, ângulo, teta, teta. Lado, B, e aqui também é B. Sacou? Então, lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado. Ou seja, com certeza, os triângulos AMN e M'NC são congruentes. Tá aqui o símbolo de congruência, tá? Então, se eles são congruentes, aqui mesma medida, mesma medida B, mesma medida B, então esse cara daqui vai ter a mesma medida que aqui, né? Então, se eu botei uma linha pra lá, aqui eu vou ter uma linha de medida, certo? Uma linha que eu vou falar um X qualquer. Por exemplo, se aqui fosse X, aqui seria X. É isso que eu tô querendo dizer. Se aqui for Y, aqui é Y. E aqui também seria X. Enfim, essa é a ideia. Tá, ainda não tô vendo muita coisa aí não, Xande. Não tá vendo mesmo? Tem certeza que você não está vendo? Olha só que legal. Vamos analisar agora outros ângulos. Olha, esse ângulo que está aqui, por exemplo. Se eu chamá-lo de alfa, vamos lá. A gente sabe que o triângulo AMN é congruente ao triângulo M'NC. Então, que ângulo que eu tenho aqui? O ângulo que está aqui está entre os lados duas linhas e uma linha. Aqui, ó, duas linhas e uma linha, o ângulo é alfa. Então, esse cara aqui também é alfa. Certo? Assim como se esse ângulo aqui fosse gama, esse cara daqui seria gama. Certo? Tá, isso ajuda em quê? Olha só que interessante, olha que legal. Se esse ângulo aqui é alfa e aqui é alfa, perceba que eu tenho um segmento de reta AB e um segmento de reta M'C. Cara, isso daqui são ângulos o quê? Alternos internos que a gente diz. Ou seja, você pode com certeza afirmar que AB, esse cara aqui é AB, né? Na verdade, eu estou analisando AM, né? Então, AM é paralelo a M'C. Não conseguiu visualizar? Calma, vou te explicar. Olha só, vou usar régua aqui não para ficar mais rápido. Por exemplo, se eu tenho aqui uma reta R e eu tenho aqui uma reta S, é um segmento, né? Um segmento de reta, perdão. E aí eu traço uma transversal, que a gente fala, tracei uma transversal. Se eu tenho, no caso aqui, eu não estou afirmando que RS são paralelas, tá? Eu não disse que RS são paralelas. Por mais que meu desenho pareçam que elas sejam paralelas, eu não estou afirmando isso. Mas se o ângulo daqui for igual ao ângulo daqui, necessariamente, ou seja, se aqui for alfa e aqui for alfa, necessariamente R é paralela a S. Necessariamente. Então olha aqui, eu tenho aqui o segmento AB e tenho o segmento MNC. A única diferença é que eu botei na horizontal e aqui eles estão assim, ó, de lado, tá vendo? Aqui de lado. E AC seria uma transversal passando. Eu poderia até continuar, tá vendo aqui, ó? Como se fosse uma transversal, ó. Como se fosse uma transversal aí. Então perceba que aqui eu vou ter um ângulo alfa, que seria esse ângulo que está aqui, alfa, e aqui eu também tenho alfa, que seria alfa. Então necessariamente são paralelas. Ou seja, necessariamente esse cara daqui que eu estou estudando, que é o AM, é paralelo ao M'C, sacou? Só que agora, olha uma coisa. MB faz parte do AB, né? E, olha, de novo. MB faz parte de AB. Só que AM também faz parte de AB. Então, se AM é paralelo a M'C, MB vai ser paralelo a M'C. Sacou? Então, MB será paralelo a
M''C. Porque MB aqui, ó, igualzinho a M, né? Igualzinho, certo? Então esse cara daqui também vai ser paralelo a M''C. Só que além disso, eu sei que MB, ó, um traço. M''C, um traço. Então eu sei que MB é igual a M''C. MB é igual a M''C. Olha que legal. Olha a geometria plana aí, ó. Coisa maravilhosa. E o que significa, Xande? Olha só que legal. É muito interessante, gente. Então eu tenho que MB é paralelo a M''C e além disso possui mesma medida. Então se esse cara daqui é paralelo a esse daqui e tem a mesma medida, é porque na verdade o BM''C é um paralelogramo. Então olha só, vou pintar aqui de alguma cor azul. Esse cara daqui, ó, é um paralelogramo. É um paralelogramo. Então, necessariamente, esse cara daqui tem que ser paralelo a esse cara daqui. Não só paralelo, como deve ter a mesma medida. Não só paralelo, como deve ter a mesma medida. Tá? De novo. Porque esse cara daqui é paralelo, paralelo, mesma medida. Então, aqui eu não consigo fazer diferente. Se eu vou ligar agora B até C e vou ligar M até M', sendo que esses caras são paralelos e possuem a mesma medida, necessariamente esse cara aqui vai possuir a mesma medida que o de baixo e vai ser paralelo, certo? Olha só, vou tentar explicar de maneira um pouquinho diferente aqui em cima. Olha o que eu tô falando. Se eu tenho um cara aqui, ó, esse cara e esse cara são paralelos, beleza. E além disso possuem a mesma medida, ou seja, o tamanho que tá aqui é o tamanho que tá aqui. Tem alguma forma de eu ligar, ó, o ponto aqui, ó, tem esse ponto aqui, tem esse ponto aqui, aqui. Eles são paralelos e possuem a mesma medida. Tem alguma forma de eu ligar esse ponto aqui com esse daqui e esse daqui sem que... Pô, cortou aqui sem querer minha mão, droga! Sem que estes valores sejam iguais e paralelos? Não tem como, não dá. Tá dependendo desse cara daqui, então necessariamente eles serão paralelos e possuirão mesma medida. Tá? Um paralelogramo, não necessariamente um retângulo, não necessariamente um quadrado, mas necessariamente um paralelogramo, tá bom? Então essa é a ideia. Logo a parte de baixo vai ser igual a parte de cima, não vou conseguir fazer diferente disso. Então eu sei que Bzão, que é a parte de cima, será igual a M', porque Bzão é o de B até C, né? Então olha só que legal. Apaga aqui. Vamos lá? Bzão é igual a de M até M'. Só que M até M' é esse pedaço aqui, que é B, mais esse pedaço aqui, que também é B. Ou seja, é B mais B. Só que B mais B é 2B. Esse 2 eu vou passar dividindo. Ou seja, B é igual a Bzão sobre 2. E assim a gente prova que de fato Bzinho é a metade de Bzão. E além disso, perceba que MN faz parte de MM'. E MM' é paralelo a BC, como nós vimos aqui. Logo, MN necessariamente será paralelo a BC. Então aqui a gente prova as duas coisas. Então necessariamente isso aqui também tem que acontecer. Foi, gente? Então eu espero que você tenha entendido aqui a revisão, né? Que foi mais uma aula teórica, né? Não foi nem uma revisão, eu expliquei na moral aqui, tentei pelo menos. E para você ter uma visualização melhor sobre o que você está fazendo na matemática e não simplesmente aplicando coisas que você, teoricamente, às vezes nem entende. Então, é isso, tá? Então, foi a base média. Agora eu vou apagar aqui e nós continuaremos com a desigualdade triangular. O que você está vendo no quadro não é o único estudo sobre desigualdade triangular, mas eu diria que é um dos mais básicos. O que está acontecendo? Dado um triângulo qualquer, A, B e C, de lados Azinho, Bzinho e Czinho, é válido sempre dizer que um lado é menor que a soma dos outros lados, independente de qual seja o lado, sempre, para qualquer triângulo. Ou seja, se eu pego o lado Azinho, com certeza Azinho será menor que a soma de Bzinho com Czinho. Se eu pego o lado Bzinho, com certeza Bzinho será menor que a soma dos lados Azinho e Czinho. Foi. Se eu pego o Czinho, necessariamente Czinho é menor que Azinho mais Bzinho. Obviamente que nós iremos provar que é verdade, tá bom?
Vamos lá, né? Como é que a gente vai fazer isso daí? Deixa eu apagar aqui para ganhar um espaço. E eu vou utilizar a ideia de prolongamento novamente. Acho que é legal, né? Tá funcionando bem. Utilizamos para a base média do triângulo. Então vamos lá, né? O que eu vou fazer lá? Vou prolongar AB, só que de uma forma interessante novamente. Vou pegar essa medida AC, ou seja, que vale Bzinho, e vou prolongar ela aqui, ó. Esse cara aqui, esse tamanho aqui, ó, eu vou colocar ele aqui. Então vai vir até aqui mais ou menos, né? Vamos ver. Aqui, ó, prolongando esse cara daqui. Deixa eu fazer aqui, tentar fazer na moral. Até aqui. Foi. Beleza. Esse ponto aqui, né? Eu vou chamar de... Aqui é ABC, eu vou chamar de D. Tá aqui o D. Tá. Eu sei que de A até D é a mesma coisa que A até C, porque eu quis forçar que seja assim. Logo, AD vale Bzinho. Importante. AD é igual a C. AD é igual a AC. Agora eu vou ligar D até C, que aí eu consigo um novo triângulo. Ligando aqui, ó. Foi, galera. Agora eu consegui o triângulo DBC. Legal, legal. O que você vai fazer, Xande? Olha que interessante. Vamos trabalhar com o ângulo que está aqui, ó. Vou chamá-lo de... sei lá, teta. Teta. Tá aqui o ângulo teta. E eu sei que o triângulo ADC é isósceles. Por quê? Pois AD vale B e AC vale B. Logo, se aqui é alfa, necessariamente aqui também será alfa, porque é um triângulo isósceles. Foi, pessoal? Eu espero que vocês tenham visualizado isso. Se aqui é B e aqui é B, o ângulo daqui é igual ao ângulo daqui, pois é um triângulo isósceles. Tá, isso vai ajudar em que? Vamos analisar um outro ângulo, que é esse daqui, ó. O ângulo todão aqui, ó. Todo esse ângulo aqui, ó. Vou pintar aqui de azul agora, vai ficar cinza por causa do preto, né? Mas todo esse ângulo daqui, eu vou chamar de alfa, tá? Então esse ângulo aqui, né, de... alfa. Ó, ficou misturado aí, mas tudo bem. Eu sei que θ é menor que alfa. Θ é menor que alfa. Por que θ é menor que alfa? Olha o θ aqui. θ é esse cara daqui, não é? Esse ângulo daqui, esse ângulo aqui é θ. Então perceba, o alfa é tudo, né? O alfa é todo esse cara daqui, ó. Tudo isso aqui é alfa. Então, poxa, o alfa é o θ mais esse ângulo aqui, né? Por exemplo, se eu chamasse esse ângulo aqui de beta, você poderia falar que alfa é θ mais beta, por exemplo. Então, com certeza, e o beta aqui é maior que zero, né? Olha esse pedaço aqui, beta. Então, com certeza, alfa é maior que θ. Ou seja, θ é menor que alfa. Foi fácil de visualizar, né? Que θ é menor do que alfa. Mas olha que interessante. Vou tirar esse θ aqui agora. Vou tirar. E vou pensar no ângulo todo. Pera aí. Ligando aqui. Pensando no ângulo todo aqui, todo esse cara daqui, a gente sabe que é alfa. É alfa. Beleza, é alfa. E θ é menor que alfa. Só que o θ aparece aqui também. E olha só, ó, dá uma olhada no triângulo DBC, ou DCB, sei lá, eu falei DCB antes, vamos falar DBC. Ou BCD, né, e sei lá, enfim. Vamos na ordem alfabética. Dá uma olhada no triângulo BCT. Perceba que o ângulo alfa, o seu lado oposto seria A mais B, né? Porque é BD o lado, ó. O oposto a alfa é BD, só que é a mesma coisa que A mais B. Tranquilo? Agora o oposto em relação a θ seria C, né? Porque BC é C. E o que acontece aqui? Como que eu faria para aumentar o ângulo alfa? Se eu quero aumentar a alfa, o que eu tenho que fazer necessariamente? Olha só aqui, só para dar uma visualização mais simples. Se eu tenho isso daqui, ó. Aí aqui tem um ângulo, vou chamar esse ângulo de alfa. Se eu quero aumentar, deixa eu ligar aqui. Se eu quero aumentar alfa, eu preciso aumentar esse pedaço daqui, tá vendo? Ou seja, se eu quero aumentar alfa, eu preciso aumentar BD. Consegue visualizar? Por quê? Porque se eu aumentar, olha só, por exemplo, se eu aumentar para a direita, aumentei para a direita. Para eu formar um triângulo, o alfa está nesse tamanho. Eu teria que pegar esse pedaço daqui até aqui, ó. E aí perceba que agora estaria esse pedaço aqui faltando. Ou seja, o alfa aumentaria, né? Se eu pegasse o ângulo e quisesse aumentar, eu teria que fazer isso. Se eu faço isso, ó, o ângulo agora fica desse tamanho aqui, ó, tá vendo?
Tá aumentando o ângulo. Olha que legal. Então se eu aumento esse cara daqui, o ângulo aumenta. Foi a ideia? No caso aqui, é a mesma coisa que pensar o BC descendo um pouquinho e o CD subindo um pouquinho, né? Se isso acontece assim, necessariamente o BD acaba aumentando um pouco, tá? Foi. E agora olha para o θ. Eu sei que θ é menor que alfa. Θ é menor que alfa. O θ, a mesma ideia. Se eu quiser aumentar θ, eu teria que aumentar C. Só que se θ é menor que alfa, olha só, quanto maior for esse cara daqui, maior vai ser o ângulo. Concorda? Concorda? Quanto maior for esse cara daqui, maior vai ser o ângulo. Claro, eu estou falando que forma um triângulo, necessariamente. Então, quanto maior for, maior será o ângulo. Só que eu sei que alfa é maior que θ. O caso contrário também é válido. Quanto maior for esse cara daqui, maior é o ângulo. Ou seja, quanto maior for o ângulo, maior será esse pedaço. Foi a ideia? De boa? De verdade? Então, quanto maior for o ângulo, maior será esse pedaço. Como o θ é menor do que o alfa, você pode pensar assim. Se o θ é menor que o alfa, com certeza o C vai ser menor do que o A mais B. Que é o θ olha para o C e o alfa olha para o A mais B. Então, com certeza, o C, que é o que o θ olha, será menor que o alfa olha, que é A mais B. Justamente pela ideia que eu acabei de falar, né? Quanto maior for o ângulo, maior esse cara aqui vai ser. Quanto menor for o ângulo, menor esse cara aqui vai ser, né? Se eu diminuo o ângulo, eu diminuo esse pedaço. Se eu aumento o ângulo, eu aumento esse pedaço. Claro, formando um triângulo. Se eu diminuo esse ângulo, eu diminuo o pedaço. Então aqui, como θ é menor do que alfa, um pedaço menor para θ e um pedaço maior para alfa, né? Só que o pedaço de θ é C. O pedaço de alfa é o quê? A mais B. Então o C vai ser menor do que A mais B. Foi? Tá aí. Só que C é um lado do triângulo. Qual triângulo? C é um lado do triângulo ABC. Agora, apagando o que eu já escrevi, ó. Esquecendo essa parte daqui. Esquece essa parte aqui, ó. Esquece. Esquece tudo que eu desenhei e volto pro triângulo inicial. Olhando o triângulo inicial, os lados são... Apaguei o B aqui sem querer. Os lados são Azinho, Bzinho e Czinho. Czinho com certeza é menor do que Azinho mais Bzinho. Ou seja, um lado do triângulo é menor que a soma dos outros dois lados. E analogamente, você pode provar para A e B. Ou seja, basta fazer prolongar, né? Eu prolonguei aqui primeiro. Prolonguei para ver no caso do C. Prolongo ali agora. Prolongo em outro lugar para ver o caso do A e o caso do B. Raciocínio análogo idêntico ao que eu fiz aqui. E você vai provar que Azinho é menor que Bzinho mais Czinho. E também que Bzinho é menor que Azinho mais Czinho. Idêntico, tá? Então, se você entendeu o que eu fiz para Czinho, você sabe fazer para Azinho e Bzinho com tranquilidade. Foi? Então tá aí. Feita a revisão sobre base média de um triângulo e desigualdade triangular, agora sim nós resolveremos a questão. O enunciado da questão diz que nós temos um quadrilátero ABCD. AB e CD não são paralelos, AB é igual a 2 centímetros e CD é igual a 12 centímetros. E pergunta o seguinte: qual é a única solução possível para a medida do segmento que une os pontos médios dos lados AD e BC? As alternativas estão aqui abaixo. Então, inicialmente tentaremos desenhar o enunciado. Vamos lá, qual a ideia? Quadrilátero ABCD, só que tem uma restrição importante. AB e CD não são paralelos. Além disso, AB claramente é menor que CD, né? Porque AB é 2 centímetros, CD 12. Então vamos tentar desenhar seguindo o que o enunciado nos diz, tá? Então vamos lá. AB e CD não são paralelos. Vou pensar então AB assim, ó. Pensar num AB assim. Botar ele desse tamanho. Por quê? Porque eu sei que AB é 2 centímetros, então ele não é muito grande. Botar assim, AB é 2 centímetros, CD é bem maior, por exemplo. Esse aqui é o meu AB. A, B. Foi. Sei que vale 2 centímetros. E agora, eu sei que AB e CD não são paralelos. Então eu vou tentar fazer um cara aí um pouco maior também, né? Então, tô usando uma régua de 60 centímetros, né? Vamos botar aí agora um cara um pouco maior. E também, abriu o relógio aí, ó. Que desgraça. Deixa eu tirar. Sai. Foi embora. Então vamos lá. Eu quero agora fazer um CD de maneira que seja 12, ou seja, maior que esse AB, aparentemente, né? Eu sei que desenhar
Sabe que nem tudo que você está olhando no desenho é verdade, né? Só que ajuda para a resolução do problema, na minha opinião. Vamos lá, e além disso, eu vou colocar que eles não sejam paralelos. Então, como esse aqui está assim, eu não posso botar CD assim, né? Poderia botar na horizontal? Poderia, mas para garantir mesmo na visualização que ele não é paralelo, eu vou botar ele assim, tá? Então vai ficar bem diferente mesmo. Então vamos lá, vou botar ele assim, ó. Ah, peraí. Foi, tá aí, ó. CD. Então aqui seria C e aqui seria D. Ô, Xande, por que você botou o C desse lado? Ah, minha cadela começou a latir. Peraí. Lola, não vai avacalhar o vídeo não. Peraí. Lola. Voltei. Xandinho está de volta. Eu amo muito minha Lolinha, mas ela sempre vacalha. Quando começa a gravar, ela... aí começa a vacalhar o áudio do vídeo, mas ela respeita, viu? Falei com ela, não tá latindo agora. Vamos lá, então A, B e aqui CD. Ô Xande, por que você colocou o C na direita e o D na esquerda? Porque é um quadrilátero A, B, C, D. Então vai A, B, C, D, certo? Segue aí a ordem. Então vamos conectar aqui esse carinha agora para formar o quadrilátero, né? Foi. Foi também. Olha que legal. Então eu sei que aqui ó, A, B, C, D. Quadrilátero ABCD, prontinho. Agora foi o meu Snoopy que começou a latir. Olha só, tenho 2. Vamos lá, CD é 12 centímetros. 12 centímetros CD e AB 2 centímetros. Então assim, parece estar atendendo bem o que o enunciado diz e ficou até que bonitinha a figura, né? Qual é a única solução possível para a medida do segmento que une os pontos médios dos lados AD e BC? Olha só, AD e BC. Então eu preciso agora formar AD e BC. Vamos lá, AD já está formado e BC também já está formado. Não tem que formar nada, foi mal. Só que pontos médios. Vamos lá, qual é o ponto médio de AD? Vamos no chute aqui, né? Será que tem algo aqui, por aqui, né? Algo assim, sei lá como é que fala. Enfim, esse cara aqui eu vou chamar de M. Então M seria o ponto médio de AD. Ele também quer o ponto médio de BC. BC seria... eu tô indo no chute aqui, tá? Vai ficar, sei lá, aqui. Chutei, hein? Vou chamar esse cara aqui de N. Pode ser que fique feio o meu desenho porque eu chutei aí. Vamos lá, N. Então eu sei que M é ponto médio de AD e N é ponto médio de BC. E agora ele fala o segmento que une os pontos médios, ou seja, o segmento MN. Vamos traçar aí. MN. MN. Esse... ai, meu Deus, não vacalha não, quadro. Foi aí, ó. MN. Tranquilo. Então, qual é o único possível valor das alternativas abaixo? Xande, como é que você vai utilizar a ideia de base média e desigualdade triangular para resolver a questão? Vamos lá, eu não sei se eu consegui pegar o que você quer fazer não. Porque aqui... tô sem ideias. O que você vai fazer? Qual vai ser o teu objetivo aqui? Olha só. Eu vou ligar A com C, ou seja, montarei o segmento AC. Vou colocar aqui em laranja. Ó, nossa, o meu laranja está saindo preto, foi. Tá aí, AC. Vou deixar pontilhado para ficar bonitinho. E agora, Xande, tu formou AC e... começaram a bater lá fora, sempre o barulho. Vamos lá, AC... Xande finge que tá bolado não, tá? Vamos lá. AC... eu não sei nem se vocês escutam, né? Será que só eu que escuto? Tô ficando maluco, só pode. Então AC... pera aí, tô falando... então AC... AC foi formado. E agora, qual vai ser a minha ideia aí? Para eu utilizar a desigualdade triangular, eu preciso de um triângulo. Eu não tô vendo um triângulo aí ainda, gente. Tem o triângulo ACD. Mas como é que eu vou envolver MN com ACD? Sei lá, tem o triângulo ABC. Mas como é que eu vou envolver MN? MN não é lado dele. Então, para utilizar a desigualdade triangular, eu preciso de um triângulo onde MN seja um lado desse triângulo. E como é que você vai fazer isso acontecer? Essa é a questão, né? Vamos chutar o ponto médio de AC. Então eu tenho aqui, ó, AC. Onde está o ponto médio de AC? Não sei. Pelo meu desenho, ele parece estar um pouco abaixo de MN, né? Sei lá.
algo em torno daqui, por exemplo. Vai. Tá bom aí, ó. Sei lá, por aqui, vou chamar de... Eu chamei de MN, vou chamar de Q. Então, Q seria o ponto médio de AC. Ah, Xande, mas se sua figura estiver muito mal desenhada e ele estiver acima, também não tem problema. Você poderia botar esse Q aqui em cima, tá? Não tem problema. Tá? Depois eu vou te mostrar. Mas então eu falei que tá ali. Então, Q é ponto médio de AC. E essas coisas estão acontecendo. Se Q é ponto médio de AC, agora eu vou ligar Q com N. Por que você vai ligar Q com N? Você vai entender agora qual era o meu objetivo. Olha só o meu objetivo. Se eu ligo Q com N... dá uma olhada agora no triângulo ABC. Triângulo ABC. N é ponto médio de BC. Q é ponto médio de AC. Então QN, olha aqui a ideia de base média, QN é metade de AB, né? A gente já provou isso, que esse cara daqui será metade daquele ali. Por quê? Porque Q é ponto médio de AC e N é ponto médio de BC. Além disso, você poderia afirmar que QN é paralelo a AB. QN é paralelo a AB e, além disso, QN é metade de AB. Se aqui é 2, esse pedaço aqui é metade. Qual é a metade de 2? 2 dividido por 2 é 1. Então QN vale 1 centímetro. Tá, Xande, beleza, mas ainda assim não estou conseguindo visualizar muita coisa, não? Lembra que para eu utilizar a desigualdade triangular, eu precisava de um triângulo onde, no caso, como eu quero descobrir algo em relação a MN, MN tem que ser um lado desse tal triângulo. Então eu tenho que formar um triângulo com MN como lado. E olha só agora, eu tenho MNQ. Se eu ligar Q com M, o que que acontece? Cadê o piloto vermelho? Tá aqui. Se eu ligar Q com M, o que acontece? Ah, não. Tá de sacanagem. Tu consegue um triângulo. Olha só. Vou tentar aqui de vermelho só pra você visualizar. Olha aí, ó. Consegue ver o triângulo MQN. Triângulo MQN. Olha o triângulo MQN. Olha que legal. Tá aqui, eu vou pintar ele de vermelho para você visualizar mais facilmente. Aí, ó, o triângulo MQN. Agora sim eu consegui. Só que eu sei quanto vale QN. Se eu descobrir quanto vale MQ, eu consigo utilizar a desigualdade triangular para saber alguns intervalos para MN, que é o que a gente quer. Ele fala qual é o possível valor. Então é legal. Mas vamos lá. Como é que você vai fazer essa ideia, Xande? Eu não estou conseguindo visualizar. Porque, olha só, olha agora. Olha que loucura. M é ponto médio de AD. Só que Q é ponto médio de AC. Dá uma olhada no triângulo ACD. ACD. Se M é ponto médio de AD e Q é ponto médio de AC, cara, MQ, base média. MQ é paralelo a CD e, além disso, MQ é metade de CD. CD vale 12. MQ, já provei anteriormente, base média vai ser metade. 12 sobre 2, 6. Então esse cara daqui vale 6 centímetros. Olha que legal. MQ, base média, o triângulo ACD. Tá vendo o triângulo ACD, ó, com laranja aqui, preto, preto. Ah, então agora o triângulo MQN tem lados 6, 1 e MN. Olha que legal. MN, então vou chamar esse cara aqui de MN. Agora nós utilizaremos a desigualdade triangular para matar a questão. Eu sei que MN é um lado, né? Então MN, como é um lado, ele sempre será menor que a soma dos outros lados. Vamos lá, MN é um lado. E ele vai ser menor que a soma dos outros lados, que é 6 e 1. Ou seja, é menor que 6 mais 1. Só que 6 mais 1 é quanto? 6 mais 1 é 7. Então MN necessariamente será menor que 7. Tem alguém maior que 7 aqui? Pô, a letra D tem o 7. Ele tem que ser menor que 7. Pode ser 7? Não. Então a D eu já excluo. Pode ser 7,5? Não. Já excluo porque é menor que 7. Então aí, ó, eu já excluí a letra E e já excluí a letra D. Sobrou a B e C. Só que além disso, eu escolhi o MN. Agora vamos escolher o outro lado. Ou seja, o 6, por exemplo. Se eu pego o 6, eu sei que 6 tem que ser menor que a soma dos outros lados, que é MN e 1. Ou seja, tem que ser menor que MN mais 1. O que isso significa? Significa que MN tem que ser
maior que 5. MN tem que ser maior que 5. Por que MN tem que ser maior que 5, gente? Bom, 6 é menor que MN mais 1. Se MN for... é só pegar o 1 e passar para o outro lado, né? 6 menos 1, 5. 5 menor que MN é a mesma coisa que MN maior que 5, né? Mas o que você visualizar seria o seguinte. Se MN for 5, por exemplo, aqui vai ficar 5 mais 1, que é 6. 6 é menor que 6? Não, 6 é igual a 6. Se MN fosse, por exemplo, então 4, menor ainda que 5. 4 mais 1, 5. 6 é menor que 5? Não, mentira. Então MN com certeza deveria ser maior que 5, né? Que se ele for maior que 5, por exemplo, se fosse 6, ficaria 6 menor que 6 mais 1, que é 7, verdade. Então MN tem que ser maior que 5. Vamos lá, quais são maiores que 5? Se você olhar a letra A, 4,5 não é maior que 5, então não pode. Se você olhar a letra B é 5, também não pode. Ele não falou maior ou igual, ele falou que tem que ser maior que 5. Então, o que você pode dizer aqui é que o MN está entre, MN está entre 5 e 7. Está entre 5 e 7. O único valor que está entre 5 e 7 é a letra C, que é 6,5 centímetros, ou seja, é a nossa solução. Letra C é a resposta da questão 20, aí uma questão bem legal, né? Olha, ideias complicadas, eu diria, não é tão simples você visualizar tudo isso, mas com o tempo, com a prática, você consegue fazê-lo assim. Eu espero ter te ajudado de uma maneira geral. Como eu disse, a ideia da playlist não é simplesmente resolver as questões, porque é só você jogar na internet, no Google, sei lá. Enfim, você vai achar a solução para esse problema. A minha ideia é te explicar. Pô, cara, quando eu conseguir ver mais de uma saída, eu vou explicar. Tem outras saídas para resolver? Tem, só que, poxa, o vídeo já tá grande. Ficar fazendo um monte de resolução diferente vai ficar um vídeo gigante e ninguém vai assistir. É isso, né? Matemática, vídeo grande, ninguém vai assistir. Então, assim, eu tenho duas ideias na minha playlist UBMap. A primeira ideia, bom, te explicar tudo, ou seja, explicar o que eu tô fazendo de verdade, não sair jogando um monte de coisa igual maluco, mas explicar de verdade, assim, pô, se eu puder demonstrar, eu vou demonstrar, como eu demonstrei a base média e a desigualdade triangular, ou então, mais de uma solução para o mesmo problema, mas isso também depende do tempo para a resolução do problema, porque eu não posso fazer um vídeo gigante também. E é isso aí. Então eu espero que você tenha gostado, não esqueça de deixar o like novamente, beijão do Xande. Valeu, pessoal! Amo vocês!